Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Shalom a todos vocês, que a paz do Senhor possa encontrar a cada um de vocês, é o que eu desejo, a cada um de vocês que estão aí conosco nessa hora, vocês que colocaram aí em seu coração o desejo de estar aqui conosco, mais esse tempo de busca ao Senhor, mais esse tempo de aprendizado do Senhor nosso Deus. Amados, é com muita alegria que eu me coloco aqui nessa hora para poder servir a Deus e, consequentemente, poder levar uma palavra de conhecimento até vocês nesse nosso culto de ensinamentos. Quero convidar você nessa hora a voltar-se inteiramente para Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que esteja assumindo o controle de tudo aqui, não só aqui, não só da minha vida, mas também aí na sua vida, sua mente, seu coração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse tempo na tua presença, Senhor Deus. Quero consagrar a Ti a minha vida, consagrar a minha mente, o meu coração. Ó Deus, entregar a Ti o domínio de tudo, ó Pai querido, aquilo que nós nos propusermos a fazer aqui nessa noite. Pai, que o Senhor venha estabelecer, ó Deus, a Tua vontade em nossos corações. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo possam ser alimentadas verdadeiramente pela Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, juntamente com a Tua Palavra, Senhor. Que elas venham ser realmente sustentadas por Ti, ó Pai. Ó Deus, o Senhor sabe das necessidades, das lutas de cada um de nós. Portanto, Senhor, que o Teu Espírito venha falar segundo o Teu querer, ó Pai querido, segundo aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Damos a total liberdade a Ti, Espírito Santo de Deus, a assumir o controle dessa nossa reunião, desse nosso tempo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não quero falar de mim mesmo, Pai, mas quero, ó Deus, Te dar toda a liberdade para que o Senhor fale através da minha vida e que a minha voz venha alcançar o coração de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva cativo, ó Deus, a minha mente. Leva cativo, Senhor, a mente de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Desde já nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, no verso 18. Efésios capítulo 5, no verso 18. Vou dar um tempinho para você abrindo aí, enquanto eu vou checando aqui as pessoas que já estarão aqui, as pessoas que já estão aqui conectadas conosco. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 5, no verso 18. Espero que você tenha encontrado. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Isso eu estou lendo na versão NVI, tá? Na NVI diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Já na King James, não se embriaguem com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Até aí. Amados, o apóstolo Paulo, nesse texto, apenas essa frase, essa recomendação, essa proposta de Deus para as nossas vidas,
na verdade, trata-se aí de uma decisão pessoal que cada um de nós deverá tomar. Deus está propondo através do apóstolo Paulo que nós não venhamos nos embriagar com vinho. Na maioria das vezes nós já imaginamos a pessoa enchendo a cara tomando um porre de vinho, né? Mas na verdade não é bem isso. O vinho a qual ele aqui está citando, esse vinho está relacionado à carne. O vinho, ele subentende-se aí que não se deixe embriagar com as coisas da carne, né? Então, ter uma vida na carne é uma vida a qual o Senhor não se agrada, né? Então, é uma decisão que Deus coloca diante de nós. Olha, você quer continuar se embriagando na carne ou você prefere uma vida gerenciada, governada pelo Espírito? Ter uma vida na carne, onde as nossas decisões serão meramente carnais, né? Ou até mesmo ter uma vida no Espírito. Encher-se pelo Espírito, encher-se por aquela que é a vontade de Deus. Você se embriagar com vinho, né? O vinho que tem poder de alterar a razão e as atitudes das pessoas. Embriaguez. A pessoa, quando ela está embriagada, ou seja, com bebidas alcoólicas, essa pessoa, ela tem ali o efeito que causa o álcool na pessoa, leva ela a ter atitudes totalmente alteradas do seu estado normal, né? E é um efeito que a bebida causa na vida da pessoa, um efeito até passageiro, né? Então Deus está propondo isso. Não se embriague, porque se você se deixar embriagar com vinho, você pode chegar ao estado libertinoso. Você pode chegar, como diz na King James, à devassidão, né? Agora, eu proponho para vocês, levem uma vida cheia, uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus. Você entende? Então, ou a gente caminha na carne, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou a gente caminha na carne, ou caminha cheios do Espírito Santo. Conforme nós falamos um pouco a esse respeito no último culto, no domingo, falamos a respeito da vida no Espírito, né? E nós sempre, amados, preste atenção numa coisa, isso tem que ficar muito claro para você. Você sempre vai reproduzir aquilo que você se alimenta. Então, o que vai determinar a sua atitude, o que vai determinar os seus pensamentos, vai ser aquilo que você se alimentou. Aquilo que realmente entrou para dentro de você, através dos seus olhos, através dos seus ouvidos. Então isso vai reproduzir um resultado na sua vida. Vai produzir um fruto na sua vida. Você está me entendendo? Então, se a gente se alimentar de coisas carnais, como por exemplo, filmes, se alimentar aí dos vídeos, né? Os TikToks da vida aí, os TikToks da vida aí, os videozinhos engraçados que tá tão assim na moda hoje em dia, né? Se você se alimentar de conversa improdutiva, ficar o dia todo ouvindo conversa improdutiva, você vai reproduzir exatamente aquilo que você ingeriu. As suas estão, é lógico, as pessoas que a gente tem contato, as pessoas, principalmente as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura, as pessoas que têm acesso até nós, as pessoas que têm assistido as nossas ministrações, as pessoas a qual seguem a nossa direção. Às vezes eu vejo determinadas atitudes que depois eu fico, gente, como é que pode? Mas o que acontece? A pessoa está refletindo exatamente aquilo que ela ingeriu o tempo todo. Aquilo que ela está acostumada a ingerir. Ela está sob o domínio, vamos dizer assim, do vinho, entre aspas aí. Ela está embriagada do vinho. Então, quando a gente se alimenta do vinho, a gente vai
dar uma resposta de acordo com o que o vinho produziu em nós. Mas quando a gente se alimenta com o Espírito de Deus, o que é o alimento do Espírito de Deus? É a oração, é a comunhão com o próprio Deus através da oração, através da leitura da palavra e, consequentemente, você adquirir conhecimento de Deus. Isso é um alimento que com certeza vai gerar atitude em nós, atitude santa, uma atitude condizente com a santidade de Deus que vai estar em nós. Entende? Então, repetindo, nós sempre vamos reproduzir aquilo pelo qual nós ingerimos, pelo qual nós nos alimentamos. Então, portanto, o que eu quero dizer, o que eu quero chegar aí juntamente com vocês à conclusão, que a nossa vida, ela depende muito, as nossas decisões depende muito do que nós estamos sendo alimentados. Você quer tomar a decisão certa na sua vida? Você quer realmente que a sua decisão venha a ser uma decisão condizente com a presença de Deus na sua vida? Ande cheio do Espírito. Caminhe na presença do Espírito. As suas decisões serão decisões corretas. Então, dependendo da forma como a gente decide as coisas nas nossas vidas, a gente vai estar sob a direção realmente de Deus ou sob a direção, infelizmente, da nossa própria carne. E aí é ruína na certa, né? Então, dependendo da decisão que a gente tomar, a gente vai estar em direção da vida ou então em direção da morte. Vai depender muito da nossa decisão, tanto a vida como a morte. Não está só no poder da língua, como a gente está acostumado a ler no livro de Tiago, né? A vida e a morte estão no poder. Não, as nossas decisões também que vão dar um resultado de vida ou vão dar um resultado de morte. Vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, né? O crente, o evangélico, tem mania tem o costume, né, de atribuir a Deus quando alguma coisa dá certo. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Quando alcançou o sucesso, é Deus na minha vida, né? E quando também o inverso é real na vida dessa pessoa, quando as coisas não vão bem, quando deu com os burros na água, né? Aí atribui ao diabo. Isso é coisa do maligno, é coisa do diabo, o fracasso é coisa do diabo. Gente, nem sempre as coisas são assim, né? Nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Nós precisamos entender isso, precisamos parar de espiritualizar tudo na nossa vida. As coisas não são bem assim. Ter uma vida, conforme o apóstolo Paulo disse ali, conforme ele está propondo para a gente no texto que nós acabamos de ler, né? Uma vida segundo o Espírito ou uma vida segundo a carne é uma escolha, né? Uma vida segundo o Espírito e uma vida segundo a carne é muito mais uma decisão terrena do que uma decisão celestial. É muito mais uma decisão realmente tomada por nós que estamos vivendo a nossa vida do que algo sobrenatural que vem de Deus. Então, tanto o sucesso, isso é de Deus, como o fracasso, isso é do maligno. Não, isso aí é resultado de uma decisão, de uma escolha pessoal da pessoa. Cada um escolhe. Uma coisa que você precisa entender: o que você está vivendo hoje é resultado do que você escolheu ontem. O que você vai viver amanhã é resultado do que você está decidindo hoje, do que você está vivendo hoje. Por isso que as coisas, a nossa maneira de viver, não é algo que é decidido de forma sobrenatural, não. São escolhas, decisões que cada um tem o direito de escolher, o livre-arbítrio. Então depende muito mais de nós do que de Deus.
O que Deus precisava fazer para nos abençoar, para que a gente tenha uma vida de sucesso aqui, Ele já fez, Ele já escreveu todos os nossos dias. Tudo a nosso respeito já foi escrito. A maneira correta de nós vivermos essa vida está na sua palavra, o manual de vida. Agora, o sucesso ou o fracasso depende da forma como nós escolhemos viver. Você está me entendendo? Nós vamos mergulhar um pouco mais ainda. Você está com equipamento de mergulho aí? Então prepare-se. Então é uma questão de escolha. Então nós devemos escolher. Olha só que coisa interessante. Devemos escolher viver a nossa vida ordinária no Espírito. Uma vida ordinária no Espírito. Essa palavra ordinária, né? Ela é forte, né? Porque a gente, às vezes, já ouviu muito isso através de xingamentos, né? Seu ordinário, aquela ordinária. Uma vida ordinária não é, de repente, o que você está pensando, não é uma vida totalmente errada, uma vida medíocre, não. Uma vida ordinária, o que é que seria uma vida ordinária no Espírito? Uma vida ordinária no Espírito é você viver a vida, nada mais, nada menos, de acordo com o que Deus espera de você, através da oração, através da leitura da palavra. Então, isso é uma vida ordinária no Espírito. Nós temos vivido uma vida, né? O ser humano normal vive uma vida ordinária de acordo com a sua rotina. É uma vida seguida de repetidas atitudes. Você está me entendendo? Então, viver uma vida ordinária no Espírito é quando a oração, a leitura da palavra faz parte da rotina da vida daquela pessoa. Isso é você viver uma vida ordinária no Espírito. Você está me entendendo? Então, quem não gostaria aqui de viver uma vida ordinária no Espírito? Uma vida ordinária no Espírito, ela é capaz de gerar o extraordinário em Deus. Agora, o que acontece, né? Olha que coisa interessante. Quem não quer viver o extraordinário de Deus? Todo mundo quer viver o extraordinário de Deus. Mas para você viver o extraordinário de Deus, você tem que primeiro viver o ordinário. O que é o ordinário? É uma vida embasada, respaldada pela oração, pela comunhão, pelo devocional diário com Deus. Uma vida respaldada pelo Espírito de Deus. É uma vida governada pelo Espírito de Deus. Aí, você vivendo uma vida ordinária no Espírito, você é capaz de alcançar o extraordinário de Deus. Mas, infelizmente, a grande maioria, estou falando de crente, vive uma vida ordinária comum. Que quer viver uma vida ordinária comum. Uma vida ordinária comum é uma vida sem leitura da palavra, sem oração. Estou falando para crente. Aí você vai falar com essa pessoa, meu irmão, minha irmã, como é que você pode se dizer crente se você não gosta, tem dificuldade de ler, tem dificuldade de orar? Você vive uma vida ordinária sem a presença de Deus. Só tem a presença de Deus quando está na frente da televisão, vendo o culto, como você está fazendo agora. A pessoa simplesmente abre mão de se alimentar, né? Mas não, se você for perguntar para essa pessoa, ela quer viver o extraordinário de Deus. Ela quer viver o sobrenatural de Deus. Mas como que ela vai viver o sobrenatural de Deus se ela não vive o natural aqui? Você está me entendendo? Então, para alcançar o extraordinário, você precisa primeiro viver o ordinário. Isso é a base para você alcançar o extraordinário. Infelizmente, a grande maioria não tem nenhum e nem outro. A pessoa vive a vida de qualquer maneira, infelizmente. Nem ela, às vezes, não tem nem o ordinário e muito menos vai ter o extraordinário.
Amados, nós precisamos aprender. Eu falo para crente, gente. Eu estou falando para crente. O crente é muito mal disciplinado. O crente precisa aprender a estabelecer uma rotina santa na sua vida. O crente precisa... A gente até conversava aqui um pouco antes de começar. As pessoas aqui que estão aqui comigo, a minha esposa, a Liliana, a Ionilda, a Isabelle, as menininhas da Thalita, elas aqui falando, o fulano descobriu um chá novo para emagrecer, perdeu não sei quantos quilos. Beltrano acha que isso é uma boa. Gente, eu acho que ajuda esse negócio de chá, de remédio, é lógico que funciona. Mas estabelece uma disciplina. Cria uma disciplina. De ter aí uma rotina, acordar pela manhã, ter o seu devocional, se possível até fazer uma caminhada, ou de manhã ou à tarde. Estabelecer um limite daquilo que você vai se alimentar. Tem pessoa que não tem limite para comer, principalmente quando está alterada emocionalmente, parece que come ainda mais. Nós precisamos estabelecer disciplina. Precisamos viver uma vida ordinária. Entende? Então, vida ordinária é basicamente isso. Vida ordinária é você viver diariamente de acordo com aquilo que você estabeleceu para aquele dia. Você escolher se alimentar, você escolher se alimentar daquela quantidade, você escolher fazer a sua leitura, você escolher ter seu tempo ali de exercício, você ter o seu tempo ali de organização das suas coisas, você ser disciplinado. Dessa forma você vai viver no ordinário. Se você não conseguir viver no ordinário, você esquece, você nunca vai viver o extraordinário. Não vai mesmo, né? E eu sugiro a você viver uma vida ordinária, espiritualmente falando, com um devocional, né? Com a leitura da palavra, né? Com a oração, você se alimentar das coisas do Espírito, né? Fazer a leitura da palavra. Certamente, no tempo de Deus, você vai viver o extraordinário de Deus. Isso vai se tornar acessível a você. Quando você ordinariamente escolher se alimentar o seu espírito, não somente a sua carne, com certeza o resultado disso vai ser bênção para a sua vida. Mas agora, se você escolher viver ordinariamente, só lançando alimento para a sua carne, a sua vida vai ser um desastre. Vai ser dor e sofrimento. O que você está vivendo hoje é a resposta daquilo que você plantou lá atrás. O que você vai viver amanhã, você tem que saber o que você está plantando aqui hoje. Você está me entendendo? Então, a Bíblia, ela declara o seguinte, em Romanos capítulo 8, no verso 13. Diz assim, Romanos 8, 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. A Bíblia é mentirosa? A Bíblia fala coisas que não é verdade? Não, a Bíblia é a verdade. Então ele está dizendo, se você viver de acordo com a carne, vocês vão morrer mesmo, é fato. Mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Olha só na King James, vamos ler a King James, o que está dizendo a King James nesse sentido? Isso aqui eu li na NVI. A King James capítulo 8, no verso 13. Olha só para a gente comparar aqui as duas versões. 8:13. Aqui, Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Exatamente a mesma coisa. Amém? Então eu quero que você declare comigo aqui algo que vai ser determinante, se você levar isso a sério, vai ser determinante para a sua vida, para o seu modo de vida. Declare isso assim, eu posso decidir ordinariamente a minha vida de tal forma que em algum momento
um extraordinário vai acontecer. Vamos falar de novo? Isso aí foi só para treinar. Você vai repetir de novo. Eu posso decidir, mas fala isso assim com determinação. Fala, eu posso decidir. Eu posso decidir ordinariamente a minha vida. De tal forma que em algum momento um extraordinário vai acontecer. Você está me entendendo? Primeira coisa é decidir viver de forma ordinária, para depois você almejar o extraordinário. O extraordinário nunca vai acontecer na sua vida se a sua vida hoje não for uma vida ordinária. Eu quero pegar um exemplo na palavra de Deus com relação ao ordinário. O ordinário, o título dessa mensagem, né? O ordinário é o caminho para o extraordinário. Para você que gosta de anotar aí o título. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos pegar um exemplo aqui, um texto bastante conhecido. Lucas, capítulo 1. Abre lá comigo. Lucas, capítulo 1, no verso 5. Diz assim, vai contar a história de um sacerdote, a história dos pais de João Batista. João Batista, aquele profeta pirado que morava no deserto, se vestia com peles de camelo, se alimentava com mel silvestre e gafanhoto. O cara era doidão. Os pais dele, diz aqui em Lucas capítulo 1, no verso 5, diz assim, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Vou repetir isso. Tanto Isabel como Zacarias, eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O que é obedecer de modo irrepreensível? Aconteça o que acontecer, eles não vão deixar de obedecer aos mandamentos e aos preceitos de Deus. Eles sabem que eles sabem que os mandamentos e os preceitos de Deus para eles são irrevogáveis. Então aconteça o que acontecer, eles jamais vão abrir mão de obedecer aos mandamentos e aos preceitos do Senhor. Então eles obedeciam, tanto Zacarias como sua esposa Isabel, eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, observa aí que a palavra de Deus declara que realmente eles eram obedientes. Eles eram tementes ao Senhor, eram irrepreensíveis. Por esse motivo, eles eram achados por Deus justos. Diante dos olhos de Deus, eles eram pessoas justas, porque obedeciam fielmente aos mandamentos e aos preceitos de Deus. Eles viviam segundo os princípios que Deus estabeleceu. Eles viviam uma vida ordinariamente espiritual. Você está me entendendo? O que é viver de forma ordinária, espiritualmente falando? É obedecer aos preceitos e os mandamentos do Senhor. Era assim a vida daquele sacerdote e a sua esposa. No entanto, olha só o que eu quero chamar a sua atenção com relação a isso. No entanto, o fato deles viverem em obediência aos mandamentos e aos preceitos do Senhor de forma irrepreensível e serem achados por Deus pessoas justas, isso aí não significa que eles estariam livres de sofrerem as consequências do pecado de Adão e Eva. Porque existem determinadas doenças, existem determinadas situações que hoje existem, que nos sobrevêm, que de repente não nasceu em nós, nasceu lá atrás. Lá por causa da incredulidade de Adão e Eva e que gerou a desobediência e consequentemente pecado. Você está me entendendo? O pecado não é bom, não é ruim, né? O
pecado é bom, né? Pecado é gostoso. Vai falar que não. Pecado é gostoso. O grande problema do pecado, o que é ruim, não é o pecado. O grande problema é a consequência do pecado. Então, até hoje a gente vive as consequências do pecado de Adão e Eva. Você acha, diz a palavra de Deus, que a Eva viu que a fruta era boa e agradável aos olhos, né? E tem uns engraçadinhos que inclusive fala que a fruta, o fruto que Eva comeu era coco. Coco por quê? Porque diz que ela tomou e comeu. Que fruta que você pode tomar e comer? Então, um pastor uma vez falou isso, eu dei muita risada. Então a fruta era agradável aos olhos. E ela comeu. O pecado é gostoso, é sim. Mas o grande problema do pecado é o que vem depois de cometê-lo. As consequências do pecado. Eles não tinham nada a ver com isso, mas sofreram as consequências do pecado. Qual foi essa consequência? Mesmo eles sendo fiéis a Deus, sendo irrepreensíveis com relação aos mandamentos, os preceitos do Senhor, eles sofreram as consequências. Isabel era uma mulher estéril. Ela não podia gerar filhos, né? Como diz a palavra, Lucas 1,7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Ambos eram de idade avançada. Naquela época, amado, você não faz ideia o quão pesado era, o quão difícil era uma mulher não poder gerar filho. Culturalmente falando, uma mulher estéril, ela era considerada desfavorecida por Deus. E uma pessoa que não tem o favor de Deus é uma pessoa que está de fora da graça de Deus. Culturalmente, era isso que queria dizer. Era isso que estava sobre a vida daqueles que eram estéreis. Então, com certeza, aquele casal, eles tiveram que enfrentar muita discriminação cultural, muita discriminação religiosa, justamente por causa dessa questão de não poder ter filho. E ele ocupava uma posição ali de respeito, ele era sacerdote, ele atuava lá no templo. Então, diariamente, ambos serviam a Deus, sem murmurar, independente de se puder ter filho ou não. Isso aí para eles não era peso, mas eu estou dizendo, trazendo isso para você, que para os dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, poderia ser algo assim, realmente um grande fardo. Mas eles eram realmente pessoas especiais. Eram pessoas especiais porque eram pessoas que viviam não de acordo com a carne. Eram umas pessoas, era um casal, era uma família que vivia ordinariamente uma vida espiritual. Serviam ao Senhor sem murmurar, sem reclamar por causa das circunstâncias, né? Por causa da situação. E quando chegava o dia, a hora, porque era por turnos, né? Tinham vários sacerdotes, então eles revezavam em relação a servir ao Senhor lá no templo. Quando chegava o turno lá de Zacarias, ele ia lá, fazia o seu turno, ele obedecia ali a ordem sacerdotal, servindo ao Senhor lá no templo, e nada extraordinário acontecia. Ele vivia o ordinário. Ele sempre viveu o ordinário. Nada extraordinário acontecia. Porém, era um homem santo. Era um homem de Deus. Era um homem conduzido pelo Espírito de Deus. Entende? Minto. Ele não era conduzido pelo Espírito de Deus porque o Espírito Santo ainda não estava sobre a vida dele ali. O Espírito Santo ainda não estava na terra, atuava vez ou outra sobre a vida dos profetas. Mas o Espírito Santo não estava permanentemente sobre a vida dele. Mas mesmo assim, ele vivia de acordo com os princípios, os preceitos e os mandamentos de Deus. Você faz ideia? Quantos anos Isabel, quantos anos Zacarias serviram ao Senhor no templo? Quantos anos Isabel permaneceu ali fiel ao Senhor, levando uma vida ali de forma ordinária? Talvez
nem sequer com expectativa em relação ao extraordinário, mas ela vivia o ordinário. Ela permanecia fiel mesmo sendo estéril. Então esse casal sempre foi fazendo assim o que eles sabiam fazer, e eles faziam o de melhor. Tudo que eles realizavam ali, com certeza, a Bíblia não entra em detalhes, mas para eles ocuparem a posição que eles ocuparam e serem encontrados por Deus para gerar aquele que viria preparar o caminho para o Messias, eles não eram pessoas comuns, eles não viviam a vida de maneira qualquer. Eles viviam uma vida correta diante dos olhos de Deus. Olha o verso 8. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer ali incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Até aí que eu quero ler com você. Então, olha só. Eles viveram de forma ordinária, para que no tempo determinado com Deus, eles pudessem provar o extraordinário. O que é o extraordinário ali? O anjo de Deus apareceu para ele e falou: olha, Deus mandou dizer que vocês vão ter um filho. Você e a sua esposa, vocês vão ter um filho. Vocês vão gerar um filho, João Batista. Ele vai vir preparar o caminho para Jesus Cristo, o Messias. Só Deus podia proporcionar àquele casal o extraordinário, amados. Só Deus pode proporcionar a você o extraordinário que você tanto almeja. Porém, para que você possa usufruir, você possa almejar o extraordinário, você tem que viver o ordinário de maneira totalmente correta. Viver o básico, ter a sua leitura da palavra, ter seu tempo de oração, conhecimento de Deus. Você tem que aprender a viver no Espírito. Você tem que aprender a ter domínio próprio. Não se deixar levar pelas circunstâncias. Tem pessoas aí que perdem o controle, sai falando besteira, sai gritando, sai querendo pegar alguém no tapa. Gente, que crente é esse? Eu estou falando só com crente. Eu não estou falando para pessoas, para ímpio. De jeito nenhum, ímpio, isso é muito comum. Isso aí não pode ser achado no meio de crente, de jeito nenhum. Você não pode perder a razão. Você tem que permanecer firme, irrepreensível, como esse casal permaneceu. E você faz ideia o que eles devem ter aguentado? Daquelas beatas, o que Isabel deve ter aguentado. Talvez ela era até impedida de participar de certas rodas das mulheres, simplesmente porque ela era uma desfavorecida. Era assim que culturalmente era conhecida as pessoas, as mulheres estéreis. Mas não, isso não fez com que eles desanimassem. Isso não fez com que eles tirassem os olhos do Senhor, permaneceram fiéis. Eles sabiam que a qualquer momento Deus lhes seria favorável. Deus permitiria que o extraordinário viesse de encontro a eles. Mas para isso, eles tinham que permanecer no ordinário. Qual foi a chave, então? Qual foi a chave para que eles pudessem alcançar o extraordinário? É a questão da decisão, é o poder da decisão. Eles decidiram, olha só, o segredo está aí, gente. O segredo para você alcançar o extraordinário é você permanecer fiel, você decidir permanecer no ordinário, independente do que lhe aconteça. O segredo está no poder aí da decisão. Você pode escolher se embriagar com vinho, ou você pode escolher viver no Espírito. É o poder da decisão, essa é a chave. O que você escolhe nessa noite? Se embriagar com vinho? Mergulhar na carne? O segredo está aí, está em decidir se alimentar do Espírito ou
mergulhar no vinho, a embriaguez da carne. O sacerdote Zacarias aí, sua esposa Isabel, eles tomaram a decisão de não permitir que a sua alma, a sede dos seus desejos, das suas vontades, viessem governar a sua vida. É o que a grande maioria ainda não alcançou, não consegue. Os sentimentos, as emoções têm governado a vida de muitos. E nós, cristãos, essa palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo. Para um cristão isso é inadmissível. Você permitir que o seu desejo, a sua vontade venham determinar o curso da sua vida. O que tem que determinar o curso da sua vida é o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Entende? Você não pode se deixar levar pelos seus desejos, pela sua vontade. Zacarias e Isabel viveram anos e anos fazendo a mesma coisa, a mesma rotina, a vida ordinária. Sabe por que eles se permitiram viver dessa forma? Porque eles decidiram viver dessa forma? Porque eles sabiam muito bem que a vida não é só isso aqui. Esse tempo nosso aqui é muito curto, mas é esse tempo curto que nós vivemos aqui na Terra. Algumas pessoas até usam para viver de forma irresponsável que a vida é muito curta, a vida é bela, é muito curta, até usa isso para viver de forma irresponsável. Não, eu tenho que viver, tem até um filme que, se eu não me engano, é uma comédia, Vivendo a Vida Loucamente, Vivendo a Vida Adoidado, né? Vivendo a vida adoidado. Um crente não pode aceitar uma coisa dessa de jeito nenhum, porque a vida ela é muito curta sim, mas não é por isso que você vai viver lá adoidado. O fato da vida ser curta é porque existe uma outra vida que é a vida eterna. Além desse tempo curto que nós aqui estamos, existe um outro tempo. Esse tempo curto vai ser determinante para esse tempo eterno. Entende? Então, o que importava para Isabel e para Zacarias não era esse tempo que eles estavam vivendo aqui. Não era esse tempo de escassez. Não era esse tempo, talvez, ela era injuriada pelas pessoas. Ela era, talvez, mal vista pelas pessoas simplesmente pelo fato dela não poder gerar filho. Mas ela conhecia bem o Deus que ela queria. Entende? Então, eles tomaram a decisão de viver a vida ordinária para que, se Deus assim permitisse, eles pudessem alcançar o extraordinário. Então, esse poder de decisão de viver a vida ordinária ou viver a vida adoidado, esse poder de decisão está nas suas mãos. Você escolhe. Para você poder usufruir, para você entrar no melhor de Deus, permita que o Espírito de Deus governe a sua vida e não a sua alma. Amém, queridos? Eu espero que você tenha compreendido essa palavra. No domingo pela manhã, eu quero falar um pouco mais a respeito desse poder da decisão. O poder que o Senhor colocou nas nossas mãos de decidir a forma como devemos estar vivendo. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas nós é que vamos decidir se nós queremos esse melhor de Deus ou simplesmente vamos viver aquilo que julgamos ser o melhor. Esse melhor que nós podemos julgar daqui tem hora e data para terminar, mas o melhor de Deus não, esse não acaba, esse é eterno. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhes dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa realmente abençoar a sua vida, que o Senhor possa permanecer como um escudo diante de ti e possa te fazer prosperar cada dia mais, em nome de Jesus. Viva a vida ordinária
para que você possa alcançar o extraordinário. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, senhoras?